Olá, minha gente, galerinha do sexto ano, tudo bom? Vamos falar sobre o sistema métrico decimal. Para falarmos do sistema métrico decimal, nós vamos observar esse equipamento, né? Essa ferramenta, né? Essa ferramenta, minha gente, é o metro. Você provavelmente já deve ter visto o metro, alguém trabalhando, os pedreiros trabalham com metro, os carpinteiros, né? O pessoal que vende tecido em lojas, eles também utilizam o metro para fazer medidas. Bom, o metro é o nosso, é a nossa unidade padrão de medida. O que significa isso, né? Nossa unidade de comprimento é uma unidade de comprimento que serve para medir as coisas. Observe que o metro ele está sendo dividido, eu vou colocá-lo bem próximo da tela para você observar que ele tem algumas divisões que vai do 0 ao 10, ao 20, ao 30, ao 40, ao 50 e assim por diante, né? Então, eu fiz um desenho imitando um metro. Então, observe que no metro eu vou ter divisões maiores que vão de 10 em 10, né? Eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, até chegar ao 100. Então, essas medidas que vão de 10 em 10 são os decímetros. Observe que se eu pegar um metro e dividi-lo em 10 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa unidade de medida que eu obtive, correspondente a cada uma das décimas partes do metro, é o decímetro, né? Então, o que vem a ser o decímetro? O decímetro é uma medida que corresponde à décima parte do metro. Ele é um décimo do metro. É como se eu pegasse uma régua, por exemplo, de 1 metro, dividisse em 10 partes, cada parte dessa é o decímetro. Também, se você pegar e observar uma régua que você utiliza, né, na escola, essa régua ela tem divisões menores, né? 1, 2, 3. Não está aparecendo, não, né? Não está aparecendo. Então, a nossa reguinha, que a gente utiliza na escola, ela está dividida de 1 em 1, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem até o 20. Essa régua tem 20 centímetros. Essas divisões menores que nós vamos ter dentro do metro, vamos supor que eu peguei o metro agora, ó, ao invés de cortar em 10 pedacinhos, eu cortei em 100 pedacinhos menores. Olha, esse pedacinho que eu pintei de preto e trouxe ele para cá. Ó. Essa medida de comprimento é o centímetro. Como o próprio nome fala, o centímetro é a centésima parte do metro. Né? Então, um centímetro é um centésimo do metro. Como é que a gente pode entender essa medida? Se nós pegarmos, por exemplo, uma borracha que você utiliza na escola, borrachinha de apagar, note que a medida da minha borrachinha, ela corresponde a 1 centímetro. Então, se eu pegar e colocar 100 borrachinhas uma ao lado da outra, eu vou completar o comprimento de 1 metro. Então, essa borrachinha, ela mede a espessura dela, mede aproximadamente 1 centímetro. Então, ela é a centésima parte do metro. É como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 100 partezinhas iguais a essa partezinha preta que eu destaquei aqui embaixo. Ó. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pilha com 1 metro de altura, com essas borrachinhas de 1 centímetro, quantas borrachas eu vou precisar colocar uma em cima da outra
para obter a altura de 1 metro. Isso mesmo, né? 100 borrachinhas dessas. E cada borrachinha é 1 centímetro, e o centímetro é centésima parte do metro, ou seja, é como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 100 partes iguais. Então, para que eu obtenha a altura de uma pilha com 1 metro, eu vou precisar de 100 borrachas de 1 centímetro. Então, o centímetro, ele é 1 centésimo do metro, é a centésima parte do metro. É dividir o metro em 100 partes iguais e nós vamos obter essa medida de 1 centímetro, que corresponde a essa borrachinha. Mas se você observar bem na tua reguinha escolar, você vai observar que, ó, entre o 0, o 1, 2, 3 e 4, ó, entre o 0 e 1, por exemplo, existem 10 divisões menores. Elas são tão fininhas que elas parecem até a espessura da nossa régua, ó. É como se fosse essa espessura da régua, é tão fininha, ela lembra, por exemplo, a espessura dessa faca, ó, de uma faca de cozinha, ó. Então, essa medida bem fininha, ela tem aproximadamente 1 milímetro. É a menor divisão dentro do metro. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pilha com 1 metro de altura, utilizando essas faquinhas aqui, ó, quantas faquinhas eu vou precisar colocar para obter 1 metro de altura? Isso, vou precisar de 1000, né? 1000 facas dessa para obter 1 metro. Por quê? O milímetro é a milésima parte do metro. É como se eu pegasse 1 metro e fosse dividindo ele em 1000 partes iguais. Bom, então, os submúltiplos do metro são o decímetro, que corresponde a 1/10 do metro, ou a 10ª parte do metro, o centímetro, que é 1 centésimo do metro, e o milímetro, que é 1 milésimo do metro. Ou seja, o decímetro é você pegar o metro e dividir em 10 partes iguais, cada parte dessa vai ser 1 decímetro. Então, o nosso metro todo, ele vai ter quantos decímetros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos centímetros nós vamos ter dentro do metro? Ó, note que do 0 até o 10, ó, no primeiro decímetro, eu vou ter 10 divisões dessa aqui, ó. Então, no metro todo, nós vamos ter 100 pedacinhos correspondentes à espessura da nossa borrachinha. Ou seja, o nosso centímetro corresponde à centésima parte do metro. Então, nós podemos dizer que no comprimento de 1 metro, nós vamos ter 100 centímetros. E o milímetro, aquela divisão menor do metro, que corresponde à espessura da nossa faca, talvez a espessura de uma lixa dessa, ou a espessura dessa reguinha aqui, ó, ela é a milésima parte do metro. Ou seja, pegamos 1 metro, dividimos em 1000 partes iguais, vamos obter 1 milímetro. Na próxima aula, nós vamos falar dos múltiplos do metro e depois a gente vai aprender a fazer conversões dentro do sistema métrico decimal. Nós vamos aprender a passar, por exemplo, as distâncias de quilômetro, né? 1 quilômetro vai ter quantos metros, 1 metro vai ter quantos centímetros, 1 metro vai ter quantos decímetros, e assim por diante. Então, minha gente, na próxima aula, a gente vai falar mais a respeito do metro e vamos falar dos seus múltiplos, né? Então, os submúltiplos, ou seja, as divisões do metro, são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aguardem que depois eu vou colocar uns exercícios para a gente treinar bem isso daí.